Neste vídeo do Fragmentos da Escuridão, narramos uma história real de terror sobre a voz que me chamava do porão e nunca era a minha mãe. Durante toda a minha infância, morei em uma casa antiga com meus pais no interior de Minas Gerais. Era daquelas casas com chão de madeira que rangia, paredes grossas e cheiro de mofo no ar. Mas o pior de tudo era o porão. Ficava embaixo da escada, escondido por uma porta de madeira escura com uma tranca enferrujada. Meus pais diziam que era só um depósito, mas eu sabia que havia algo errado ali. Desde os 5 anos, eu ouvia coisas, sons, sussurros e, às vezes, uma voz. Começou sutilmente, como se fosse o som do vento entre as frestas da casa. Mas com o tempo, ela ficou mais clara. Era a voz da minha mãe. Ela me chamava. Mateus. Desce aqui, filho. Preciso de você. Na primeira vez que ouvi, eu devia ter uns 6 anos. Achei que minha mãe realmente estivesse lá embaixo, então corri para a porta do porão e tentei abrir. Estava trancada. Quando perguntei a ela mais tarde, ela negou. Disse que nunca tinha me chamado. Achei que era coisa da minha cabeça. Criança imagina muita coisa, né? Mas os chamados continuaram, sempre à noite, sempre quando eu estava sozinho. Sempre com a mesma voz suave, calma, maternal, e sempre dizendo meu nome. Com o passar dos anos, a voz ficou mais insistente. Às vezes, eu sussurrava atrás da porta. Outras parecia vir lá do fundo, como um eco. Mas o que mais me assustava era que, não importava onde minha mãe estivesse na casa, na cozinha, no quarto, ou até dormindo, a voz no porão continuava sendo idêntica à dela. Comecei a evitar aquela parte da casa. Parava de respirar toda vez que passava pelas escadas. Sentia um frio estranho no estômago, como se algo lá embaixo esperasse por mim. Eu nunca falei disso com meus pais de verdade. Eu tentava, mas travava. Eles já me achavam esquisito demais. Aos 12 anos, as coisas pioraram. Numa noite chuvosa, faltou luz. Meus pais tinham saído para uma festa da igreja e eu fiquei em casa sozinho. Lembro de estar no sofá, enrolado em uma coberta, tentando ignorar o som da tempestade. Foi quando eu ouvi a voz. Mas dessa vez não era só um chamado. Mateus, venha me ajudar. Estou presa aqui. O som vinha direto da porta do porão. Me levantei devagar, o coração batendo como um tambor. Fui até lá com uma lanterna fraca na mão. A madeira da porta parecia mais escura, quase molhada. Havia um cheiro estranho no ar, como de carne crua. Filho, eu me machuquei. Preciso de você. Desça, por favor. Minha garganta travou. A voz era perfeitamente igual à da minha mãe. Mas tinha algo de errado. Uma aflição falsa. Uma doçura forçada demais. Como se alguém estivesse tentando imitar o tom dela, mas não soubesse o que era realmente ser humano. A tranca estava aberta. Sem pensar, coloquei a mão na maçaneta. Mas antes de girar, ouvi outra voz, a verdadeira voz da minha mãe, chamando da rua. Mateus, chegamos! Recuei imediatamente. Quando olhei de novo, a tranca estava trancada, como se nunca tivesse sido mexida. Naquela noite, não dormi. E a partir daquele dia, comecei a gravar tudo com um gravador antigo do meu pai. Precisava de provas. Precisava saber se aquilo era real. Durante semanas, nada. Mas então, numa madrugada silenciosa, enquanto revisava uma gravação, ouvi claramente a voz. Mateus, você prometeu me ajudar. Agora é tarde. Estou com você. Desliguei o gravador tremendo. Tentei mostrar à minha mãe no dia seguinte, mas o arquivo sumiu, como se nunca tivesse existido. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava dentro do porão, mas ele era muito maior por dentro, um labirinto de sombras e ecos. E no centro havia uma coisa, algo sem rosto, mas com a voz da minha mãe, sussurrando, rindo. Minha saúde mental começou a se deteriorar. Passei a dormir com a luz acesa. Tinha medo do escuro, medo da voz. E medo de mim mesmo, porque às vezes eu queria atender. No meu aniversário de 14 anos, tudo mudou. Ganhei um celular novo e naquela noite decidi filmar com ele enquanto fingia dormir. Deixei a câmera virada para a porta do quarto, que dava para o corredor que levava ao porão. Às 3h17 da madrugada, ela apareceu.
A porta do meu quarto se abriu sozinha. Uma sombra cruzou o corredor. E uma voz sussurrou: Mateus, desça agora. Traga uma vela. Só uma. Meu coração parou quando assisti ao vídeo pela manhã. Corri para mostrar aos meus pais. Mas quando entreguei o celular, o vídeo estava corrompido. Tela preta. Som zero. Eles me levaram a um psiquiatra. Diagnóstico: ansiedade, alucinação auditiva, insônia. Me entupiram de remédios, mas nada parou a voz. Aos 17, eu já não era o mesmo. A casa parecia respirar junto comigo. O porão me chamava toda noite. A voz agora dizia coisas piores. Eles vão embora. Só eu fico com você. Sempre estive aqui. Sempre estarei. Foi quando decidi fazer algo que nunca deveria ter feito. Descer. Era uma terça-feira, madrugada fria. Meus pais dormiam. Peguei uma lanterna, uma vela, um fósforo e destranquei a porta. O ar que saiu lá de dentro era gelado como gelo de cemitério. O cheiro era podre, antigo, mas a voz parecia satisfeita. Isso, filho, finalmente. Vem comigo, eu te amo. Desci degrau por degrau. Cada passo fazia a madeira ranger como se chorasse. A lanterna piscava, a vela quase apagava. E então, no fundo do porão, vi algo. Não era humano, não era bicho. Era vazio, mas pulsante. Uma massa escura com olhos que brilhavam no breu. Quando abriu a boca, a voz da minha mãe saiu de lá. Mas era como ouvir minha mãe. Do avesso, como se fosse um eco de um lugar que nunca deveria existir. Aquilo se arrastou até mim. Deixa eu entrar, Mateus. Você já me pertence. Desde a primeira vez que ouviu minha voz. Apaguei a vela. Gritei. Subi correndo. Tranquei a porta. Vomitei. Na manhã seguinte, o porão estava lacrado com tábuas pregadas, como se nada tivesse acontecido. Perguntei aos meus pais. Eles juraram que nunca mexeram lá, que a tranca sempre esteve quebrada, que eu que tinha começado a colocar aquelas tábuas anos atrás, dizendo que era para proteger a casa. Mas eu não lembro disso. Hoje tenho 28 anos. Me mudei. Cidade nova. Vida nova. Mas ontem, enquanto estava em casa sozinho, ouvi um som no fundo do corredor. Uma voz bem suave. A voz da minha mãe, sussurrando. Mateus, desça. Estou presa aqui. Traga uma vela.